Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e vocês sabem que a época de mercado de transferências aberto é a época que mais traz interesse ao torcedor de qualquer clube do mundo, inclusive de qualquer esporte, na NBA que eu acompanho é igualzinho, porque é aquela esperança, né? A esperança de que as coisas vão melhorar, a esperança de que um grande jogador vai vir, e nada bate a esperança. Não à toa ela é a última que morre. Os jogos em si, claro, trazem toda essa emoção ao torcedor, mas em termos de consumo de conteúdo, o mercado de transferências é o principal ponto para o jornalista, para o torcedor em qualquer esporte deste planeta. Não sei nos outros, vai saber. Só que, porém, contudo, todavia, o Santos não exatamente é o time mais ativo no mercado. Todo mercado tem sérias dificuldades, todo mercado as notícias são mais, não falsas, mas são mais boatos do que de fato são concretizadas, elas sempre transitam para aquele lado de que dá esperança e não acontece nada. Então, por exemplo, para mim, cuja proposta principal do canal não é a apuração, e sim a análise, que são coisas diferentes, é um período um pouco complicado. Mesmo para quem trabalha com apuração também é um pouco complicado, porque meio que não tem nada rolando, o Santos tem sérias dificuldades. Então, é um período de dificuldade de criação de conteúdo. Não só para mim, mas também para jornalistas que vão atrás das notícias. E isso causa algumas situações incômodas. Veja só, eu tenho feito vídeos divertidos, desafios. Na última terça, por exemplo, publiquei o meu novo canal preferido do Santos, sem spoiler, hein? Se você não viu, vale a pena. A gente tem feito vídeos de contratação, o Arão e o Igor Vinícius chegaram. A live do trio a gente sempre leva para um lado mais divertido. Mas agora eu vou reclamar, nesse vídeo aqui eu vou reclamar. Porque tem uma coisa que me incomoda nessa época em que as notícias não se concretizam de maneira positiva para o torcedor. O jornalista também sofre para arranjar assunto, e sites, né, principalmente, têm que publicar algo todo dia. Não dá para largar o site lá parado, depende de clique, depende de anúncio, super entendo. E eu, como um jornalista que entro nos outros sites para ficar atualizado, às vezes eu me assusto com algumas situações que aparecem. Por exemplo, nesta gloriosa quarta-feira, eu cliquei na capa do Santos no GE. Vamos ver as notícias que o GE publicou. Beleza, e tem lá: saiba o que trava a negociação do Santos com o Brian Rodrigues. Eu falei, pô, então tem alguma coisa travando ali, uma novidade, alguma bomba. Vamos ver qual que é essa situação. Show de bola. Vou clicar. Só que eu clico na matéria e não tem bomba, não tem nenhuma novidade. Só que eu caí na pegadinha do clique. Isso me incomoda bastante. Outras coisas vão me incomodar e eu quero falar sobre elas com vocês. Porém, antes, falo aqui do Copo Life, o belíssimo Copo Life da GoCase. QR Code na tela, link na descrição para você ver este e outros modelos de Copo Life, que no mês de julho, vocês sabem, a GoCase está com uma promoção maravilhosa na Go Sale. É um mês especial do ano para a GoCase, e este Copo Life, base de silicone e tudo mais, você arranja com diversos temas, tem vários do Santos, tem outros pretos muito bonitos, e o tema que você quiser lá, você vai encontrar na GoCase. Usa o cupom Eu Vim de Santos na hora de comprar o seu Copo Life para ter um belo desconto. Repito, o link está na descrição, o QR Code na tela, você entra no site da GoCase e confere tudo que eles têm disponível para você. E aí eu me senti quase que ludibriado. Eu vou saber o que está travando essa negociação que está todo mundo esperando que se concretize, que seria um bom nome para o Santos. Aí eu clico. O título da matéria é sem dinheiro, aí eu fecho. Porque se é falta de dinheiro, eu sei que o Santos não tem dinheiro. É o que o Santos prega, né? Então a matéria não me traz nada de novo, mas o título completo é: sem dinheiro, Santos esbarra em valores com o atacante uruguaio. Eu sei. E enfrenta dificuldades no mercado. Eu sei. E é por isso que eu tô falando da dificuldade, né? Tipo, por que o Santos não tá avançando com o Brian Rodrigues? Porque falta dinheiro. É uma não notícia. A gente tem essa noção. Mas, enfim, foi noticiado. Como se fosse uma grande bomba. E aí tem dificuldade no mercado. E isso me incomoda. Porque o Santos começou o ano pregando uma outra visão, pregando uma outra situação, que as dificuldades do mercado seriam diminutas. E aí,
pagou o Tassiano 32 milhões. É o que dizem. Se você paga 32 milhões no Tassiano, o que me incomoda, você não pode alegar, e esse tipo de matéria é feita fontes dentro do Santos, só pode ser apuração dentro do Santos. Então tem gente dentro do Santos falando que está faltando dinheiro. Então cadê a contestação? Mas vocês pagaram 32 milhões no Tassiano. Isso me incomoda, mas o incômodo, eu estou listando incômodos nesse vídeo. 32 milhões no Tassiano, mas não consegue comprar o Brian Rodrigues? Até leio a matéria. Fala que a prioridade, ele é a prioridade, mas a operação é considerada cara. Caro é jogador ruim, que você paga muito para ele ou não te entregar nada ou até estragar o time. Lembrando que o Tassiano sequer foi relacionado para um amistoso contra a poderosíssima Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Com todo respeito aos amigos do Espírito Santo, aos amigos capixabas. Como é que tem um jogador que custa 32 milhões e sequer é relacionado para um jogo desse? Se você não tivesse gastado 32 milhões no Tassiano, o que me incomoda, você provavelmente teria 32 milhões de reais agora para pagar no Brian Rodrigues, para pagar em qualquer outro jogador. E honestamente, o que o Tassiano fez que mudou o destino do Santos nessa temporada? O Santos pioraria, melhoraria? Nada, é neutro, na minha visão, claro. Neutro, o Santos ficaria na mesma, só que com 30 milha a mais no bolso. O que me incomoda são as escolhas do Santos, são as consequências das próprias escolhas do Santos. Mas não acaba por aí. Porque não é só o pagamento em si, o Santos no caso pagou o Bahia, é o salário. O Tassiano não ganha pouco. O Patrick está emprestado e não ganha pouco. O Soteldo, que agora foi vendido, não ganhava pouco. O Furt, que sequer entrou em campo esse ano, não ganhava pouco. O Santos ainda deve e vai para a justiça. O Basso, sei lá, não ganha pouco. Ninguém ganha pouco. Os três volantes hoje reserva, o Rincon ainda é titular, mas o Arão, enfim, quando chegar, não ganha um pouco. Pituca, Schmidt. O Veron chegou ganhando alguma coisa. Pouco provavelmente não era, eu sei que ele já foi embora. O Léo Godoy provavelmente não ganhava pouco, foi embora também. Além dos 32 milhões, você está pagando salários altíssimos para um monte de bagre, ou jogadores em uma fase, também não quero generalizar todos como bagre, para alegar depois que você não pode pagar no Brian Rodrigues, ou em qualquer outro jogador, é que o Brian Rodrigues é um exemplo da matéria. Mas você deveria poder. Se você não gastasse mal, isso me incomoda bastante. E aí, para finalizar a sessão incômodo, porque eu avisei, este vídeo era um vídeo de reclamação, a gente tem feito muitos vídeos alegres aqui. Não quis reclamar hoje. O que se alega que deve ser feito para contornar a falta de dinheiro? Vender revelações. Então você começa a vender peças da base, o próximo deve ser o JP Sherman, mas eu estou falando historicamente. Para justificar, a gente está sem dinheiro, a gente precisa de dinheiro. Se você não tivesse gastado 32 milhões no Tassiano, você teria dinheiro hoje sem precisar vender o Sherman, ou vendesse o Sherman e teria mais dinheiro. Se você não pagasse o salário do Patrick, você poderia, aqui um exemplo, vamos jogar pro ar, ter mantido o Marcos Leonardo. Não tem relação uma coisa com outra, mas é poupar um dinheiro para não precisar vender barato o outro. Ou vender esse mais caro, o Marcos Leonardo, você fala, não, por esse precinho aí, Benfica, a gente não vende não, paga mais. Se você não pagasse salários caros durante a Série B, sei lá, num Juliano, desculpa, Juliano, tomou uma de graça nesse vídeo, talvez você não precisasse vender o Jair, que já está na Europa agora. Vender para um time brasileiro. Então, assim, o Santos vai lidando com consequências dos próprios atos e justificando de maneira como se fosse normal. A gente tem que aceitar que é normal. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Quando facilmente você traz atitudes que poderiam não ser realizadas
que fariam o Santos ter algum dinheiro neste momento. E isso me incomoda bastante. Você já sabia que era isso que eu ia falar. Amanhã a gente tem que fazer um vídeo mais legal, até porque tem jogo. Espero que o Santos ganhe. Então a gente volta com um vídeo mais legal com vitória. Pelo amor de Deus.